Nas areias do tempo, onde o rio Jordão serpenteia pelo deserto, jazem as ruínas de uma cidade-lenda, Jericó. Um bastião cananeu, cujas muralhas duplas se erguiam como um desafio à própria gravidade, uma fortaleza considerada impenetrável. Para os israelitas, recém-saídos de 40 anos de exílio, Jericó era o obstáculo final, a chave para a terra prometida. A lógica militar era clara: um cerco longo, fome e máquinas de guerra. Mas o plano de Deus para Jericó desafiava toda a razão humana. A estratégia divina não seria de força, mas de fé. Uma demonstração de poder que não deixaria dúvidas sobre de quem era a vitória. Este não seria um confronto de espadas, mas um palco para o sobrenatural. Antes do primeiro passo, Josué, o líder de Israel, teve um encontro que definiria toda a campanha. Uma figura majestosa, com uma espada desembainhada, apareceu diante dele. Intimidado, Josué perguntou: "És tu dos nossos ou dos nossos inimigos?" A resposta mudou tudo. "Não", declarou a figura. "Venho agora como comandante do exército do Senhor." A guerra não era de Israel. Josué era apenas um soldado sob as ordens do verdadeiro general. E as ordens eram, para a mente militar, uma loucura. 7 sacerdotes, com 7 trombetas de chifre de carneiro, marchariam diante da Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. O exército armado os seguiria, mas em um silêncio sepulcral e absoluto. Josué foi incisivo em sua ordem ao povo: "Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz. Nenhuma palavra sairá da vossa boca até ao dia em que eu vos diga: gritai." Por 6 dias, a nação de Israel executou o ritual mais estranho da história militar. Uma única volta ao redor da cidade, ao som das trombetas, seguida por um retorno silencioso ao acampamento. Do alto das muralhas, os sentinelas de Jericó observavam, primeiro com zombaria, depois com confusão e, finalmente, com um terror crescente. A rotina era uma forma de guerra psicológica. A marcha silenciosa, a melodia estranha das trombetas, tudo criava uma tensão insuportável. Cada passo israelita era uma declaração de fé. Cada som de trombeta, um decreto de juízo divino. As noites no acampamento eram carregadas de uma expectativa elétrica. O povo continha sua voz, sua ansiedade, sua esperança, aguardando o comando final. Quando o milagre se manifestaria? Então, na alvorada do 7º dia, a atmosfera mudou. Havia uma urgência no ar. O dia da manifestação divina havia chegado. As instruções finais foram dadas a Josué. Neste dia, não seria uma, mas 7 voltas. Uma prova final de resistência e obediência. A marcha começou, mais intensa, mais rápida. As trombetas não soavam mais em intervalos, mas em um clamor contínuo. Uma sinfonia de fé que abalava o próprio ar. Dentro de Jericó, o pânico devia ser absoluto. A marcha implacável e o som incessante eram o prenúncio de uma desgraça iminente. Após a 7ª e última volta, o exército parou. O som das trombetas cessou. Um silêncio pesado caiu sobre o vale. Todo o olho estava em Josué. Ele ergueu as mãos. O momento havia chegado. Com uma voz que ecoou como um trovão, Josué liberou a ordem contida por uma semana. "Gritai", bradou ele, "porque o Senhor vos entregou a cidade." O que se seguiu não foi um grito de guerra. Foi a explosão de 40 anos de peregrinação. A libertação de uma fé represada. Um som unificado, colossal, que subiu aos céus. E no instante em que o grito do povo se uniu ao último toque prolongado das trombetas, a terra tremeu. As muralhas, orgulho de Jericó, não racharam. Elas simplesmente ruíram. Desabaram como se fossem feitas de areia, em um estrondo ensurdecedor. A cidade invencível estava exposta. O caminho estava aberto. O exército de Israel avançou sobre os escombros, cada homem em frente de si, e tomou a cidade. Conforme a ordem divina, Jericó foi consagrada à destruição total pelo fogo.
um juízo solene sobre a iniquidade cananeia. Apenas Raabe, a mulher que escondeu os espias, e sua família foram poupados. Sua fé a salvou da ruína e a enxertou na linhagem do Messias. Por séculos, céticos trataram a queda de Jericó como um mito, uma parábola sobre fé, sem base na realidade. Mas o que a arqueologia moderna descobriu sob as areias de Tel es-Sultan? A busca pela verdade começou no século XX. Escavações, como as da renomada arqueóloga Kathleen Kenyon, confirmaram a existência das impressionantes muralhas duplas de Jericó. No entanto, sua datação criou um paradoxo. Ela posicionou a queda da cidade em 1550 a.C., séculos antes da chegada de Israel, pondo em dúvida todo o relato bíblico. O mistério permaneceu por décadas, até que o arqueólogo Dr. Bryant Wood reexaminou as evidências com tecnologia moderna. O foco de Wood foi a cerâmica. Analisando os potes encontrados nas ruínas, ele chegou a uma conclusão revolucionária. A cerâmica datava a destruição de Jericó em 1400 a.C. A data se alinhava perfeitamente com a cronologia bíblica do Êxodo e da conquista liderada por Josué. O paradoxo de Kenyon estava resolvido. Mas a datação era apenas o começo. A evidência física no local era ainda mais espantosa. A descoberta mais chocante estava na forma como as muralhas caíram. Elas não desabararam para dentro, como seria esperado em um ataque com arietes. Os tijolos da muralha superior caíram para fora, formando uma rampa sobre o muro de contenção. Josué 6:20 diz que o povo subiu a cidade, cada um para o lugar que lhe ficava defronte. A arqueologia revelou a rampa que tornou isso possível. Um colapso para fora desafia as leis da física em um cerco antigo. Sugere uma força exercida de dentro para fora, ou de cima para baixo. Sob os escombros, os arqueólogos encontraram uma espessa camada de cinzas e destroços queimados, confirmando a destruição pelo fogo, descrita em Josué 6:24. Outras descobertas intrigantes foram os grandes potes de armazenamento, cheios até a borda com grãos carbonizados. Em um cerco longo, a fome teria esgotado esses estoques. Por que estavam cheios? A Bíblia novamente fornece a resposta. A batalha ocorreu na primavera, logo após a colheita. A cidade estava com seus celeiros cheios. Um cerco de apenas 7 dias não deu tempo para que a comida fosse consumida. A abundância de grãos é um testemunho silencioso de uma vitória rápida e súbita. E quanto a Raabe? A Bíblia diz que sua casa ficava sobre o muro. Incrivelmente, as escavações revelaram que um segmento da muralha norte não desabou completamente, deixando estruturas residenciais intactas. Um detalhe surpreendente que corresponde perfeitamente à sobrevivência da casa de Raabe em meio ao colapso geral. Após a vitória, Josué lançou uma maldição sobre quem tentasse reconstruir a cidade. Séculos depois, o livro de Reis registra que um homem chamado Hiel desafiou a maldição. Ele pagou com a vida de seu filho mais velho ao lançar os alicerces, e com a de seu filho mais novo ao assentar as portas. A profecia se cumpriu. As ruínas de Jericó não são apenas pedras antigas, são um monumento à fidelidade de Deus e ao poder da obediência. A ciência, ao invés de refutar a fé, forneceu um coro de confirmações que ecoam o texto bíblico. O livro de Josué não é uma lenda. É um registro histórico, cujos detalhes foram gravados na própria terra. A queda de Jericó nos ensina que as maiores muralhas em nossas vidas não caem pela nossa força, mas pela nossa fé. Quando a estratégia de Deus parece ilógica, a obediência é a maior arma que possuímos. As provas arqueológicas inspiram nossa fé, mostrando que o mesmo Deus que agiu de forma tão poderosa no passado, continua operando hoje. Esta é a prova de Jericó. Compartilhe esta história de fé e ciência. E inscreva-se para mais documentários que revelam a verdade por trás dos relatos bíblicos.